Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dois reforços que o Paraná ganhou, visando a disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, rumo a 700 inscritos. Estamos muito próximos de atingir essa meta, então para você que gosta aqui do meu trabalho, que gosta dos vídeos aqui do canal, mas não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, copie o link desse vídeo e esparrame nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Dá uma força aqui pro canal, ajude o canal a atingir essa meta de 700 inscritos. Eu conto muito com a força e com a ajuda de vocês, tá bom? Bom, nesta semana o Paraná Clube está a todo vapor, visando, né, a disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense. O Tcheco está em busca de reforços, né? O Tcheco, na sua entrevista de apresentação, ele deixou muito claro que ele quer participar muito ativamente da montagem do elenco, né? Tanto que ele fez uma viagem para Santa Catarina para acompanhar ali alguns jogadores. É ele que vai fazer praticamente todo esse meio-campo, né? Para convencer o jogador a vestir a camisa do Paraná Clube. Enquanto isso, alguns jogadores que têm contrato com o Paraná já estão treinando, e nessa semana o Paraná recebeu aí dois reforços caseiros, né? Digamos assim, o lateral direito Radesh e o atacante Liliu. O Radesh, lateral direito, 24 anos, foi contratado no começo do ano passado para a disputa da segundona. Renovou o contrato depois que o Paraná encerrou a sua participação na segundona. O Radesh renovou seu contrato até o final dessa temporada, ou seja, até julho, e depois disso ele rodou aí por alguns clubes do futebol brasileiro, né? Depois do Paraná ele foi emprestado ao Operário do Mato Grosso e depois ele foi emprestado ao PSTC para disputar a primeira divisão do Campeonato Paranaense. O PSTC que foi rebaixado na competição, ou seja, o PSTC encerra a sua participação na temporada e o Radesh voltou pro Paraná Clube. No PSTC ele fez uma boa campanha, né? Foram 10 jogos pelo clube, 2 gols marcados. Um detalhe, no Paraná Clube o Radesh disputou 6 jogos com a camisa tricolor, só um de titular, né? Só um jogo como titular, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Ou seja, o Radesh foi muito bem no PSTC, mas quando ele teve no tricolor, ele não foi tão bem assim, né? E isso é uma esperança, né? Já que o Radesh, se jogar o que jogou com o PSTC, pode ajudar muito o tricolor. O outro reforço é o atacante Liliu. O Liliu que foi um dos únicos destaques positivos naquele elenco horroroso do ano passado. O Liliu foi o artilheiro do Paraná, ele que deu aquela entrevista, né, muito emocionado depois do jogo contra o Patriotas, né, que foi o jogo que decretou a permanência do Paraná na segunda divisão, né, aquele jogo em que o Paraná tomou o gol no último minuto, nos últimos segundos de jogo, o Paraná tomou o gol de empate, foi eliminado. O Liliu deu uma entrevista extremamente emocionado. Ele que chegou no começo do ano passado, também renovou seu contrato até julho deste ano. Ele que foi o artilheiro, como eu falei, ele foi o artilheiro do tricolor. Ele que no ano passado disputou 8 jogos e marcou 6 gols pela camisa do Paraná. 8 jogos, 6 gols. Depois disso, depois do Paraná, ele foi emprestado para o Altos do Piauí para disputar o Brasileirão da Série C, mas lá não foi tão bem. E depois foi emprestado para o PSTC e também não fez uma boa campanha por lá. Ele fez apenas 6 jogos com a camisa do PSTC e não marcou nenhum gol. Ou seja, foram assim, caminhos inversos, né, entre o Liliu e o Radesh, né? O Liliu foi muito bem no Paraná e o Radesh não foi bem. Foram para outros clubes, incluindo o PSTC. No PSTC, o Radesh foi muito bem e o Liliu, infelizmente, não conseguiu se firmar. E agora os dois estão de volta ao Paraná Clube e serão observados pela comissão técnica do Tcheco. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o Liliu é titular.
né? O Liliu chega para ser titular, ele que se identificou com a camisa do Paraná, a torcida se identificou muito com ele fez a diferença, como eu falei, ele foi um dos poucos que fizeram alguma coisa com a camisa do Paraná, né? Ele foi o único, um dos poucos, para não dizer o único, que teve ali algum destaque positivo, né? Ele se identificou com essa camisa, então o Liliu, na minha opinião, tem que chegar para ser titular. Agora, o que não pode acontecer a gente ficar dependente do Liliu, né? No ano passado mesmo, o Paraná teve alguns jogos que não pôde contar com ele. O Paraná sofreu demais no ataque, principalmente para furar defesa ferrolhenta, né? Para furar aquela defesa em que os 11 estão lá quase que dentro do gol. O Paraná sofreu muito com isso, né? E com a ausência do Liliu, o Paraná sentiu muito mais. Então, assim, na minha opinião, o Tcheco tem que trazer, né? O Tcheco, junto com a diretoria do Paraná, tem que trazer um atacante para não só ser reserva do Liliu, mas para brigar pela titularidade com ele, né? Então, por exemplo, chega um atacante, esse atacante tá lá, tá fazendo gols e tudo mais. Esse atacante não pode jogar por suspensão, por lesão ou algo do tipo. Nós temos o Liliu, né? Nós temos o Liliu no banco de reservas que pode suprir essa ausência. Ou ao contrário, né? O Liliu vai lá, chega como titular, começa a fazer seus gols e tudo mais, mas ele tem uma ausência, né? Um problema familiar, suspensão, lesão, e no banco nós temos um atacante que vai entrar e vai resolver o problema, né? O que não pode acontecer é a gente ficar dependente do Liliu, né? Como foi no ano passado. Isso é uma coisa que o Tcheco tem que priorizar, né? Além, de claro, de outros setores, mas o ataque eu acho que o Tcheco tem que dar ali uma atenção um pouquinho a mais especial para esse setor. Já a lateral direita, já o Radesh, que é um lateral, ele não fez uma boa campanha no Paraná. Nós podemos ter algum tipo de esperança, né, já que ele fez uma boa temporada no PSTC, né? No Paraná ele não marcou nenhum gol, no Paraná ele não deu nenhuma assistência, mas no PSTC ele ajudou de alguma forma, né? Embora o PSTC tenha sido rebaixado, mas ele contribuiu com 2 gols, né? Ou seja, podemos ter aí alguma esperança de que o Radesh possa, enfim, desencantar com a camisa do Paraná. Mas eu acho que também precisa reforçar. Eu acho que o Radesh, mesmo com esse número, né, mesmo ter participado muito bem com a camisa do PSTC, na minha opinião, eu acho que ele não deve ser titular, tá? Na minha opinião, eu acho que ele tem que ficar no banco de reservas e o Paraná tem que contratar um lateral para chegar e para ser titular. É claro que o Tcheco vai analisar, o Tcheco vai ver como que ambos vão sair nos treinamentos, né? Resta saber se o Tcheco vai querer eles no elenco, também tem essa, né? Eu acredito que sim, eu acredito que ele vai querer ambos no elenco, mas aí a gente tem que ver como eles vão se sair nos treinamentos e tudo mais. Mas, na minha opinião, entre esses dois, eu prefiro muito o Liliu como titular do que o Radesh, embora o Liliu, nos últimos 2 clubes que ele passou, não foi muito bem. Mas no Paraná ele foi muito bem, se identificou com a camisa, a torcida se identificou com ele, então eu acho, na minha opinião, que o Liliu tem que chegar para ser titular e o Radesh vai ter que brigar, né? O Radesh vai ter que brigar pela titularidade. Eu acredito que o Tcheco vai trazer jogadores que tenham a vontade de vestir essa camisa, jogadores que queiram, de fato, ajudar o Paraná a subir para a primeira divisão. Então isso é um fator muito importante, tanto para o Radesh como para o Liliu. Acredito que para o Liliu não vai faltar vontade, raça e tudo mais. Acredito que isso não vai faltar para ele. Vontade de querer ajudar, né? Ele demonstrou isso na temporada passada. E o Radesh precisa mostrar a que veio. Não fez uma boa temporada no Paraná no ano passado. E agora ele vai ter aí a oportunidade de se redimir com a camisa do tricolor. Caso contrário, ele vai ficar ali no banco de reservas. Enfim, essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Qual é a sua opinião sobre o Liliu e o Radesh? Qual que para vocês tem que chegar para ser titular? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!